Olá pessoal, vamos iniciar então o módulo 4 do 7º ano. A atividade da primeira semana inicia com 2 capas de revista, né? Essa revista Ciência Hoje é uma revista de divulgação científica mensal, né? E você vai analisar essas 2 capas, né? Para responder as questões abaixo, tá bom? Número 1, a que público se destina cada um desses suportes textuais? Eu vou explicar para você o que é o suporte textual. O texto e o suporte textual, eles andam juntos. Porque quando a gente escreve o texto, a gente escreve em algum lugar, né? E a divulgação dele se dá em algum lugar. Então, seja ele num cartaz, num banner, num outdoor, né, que é o cartaz, seja ele num livro, num site, numa revista, tá? Então, só explicando o que é suporte textual, mas a pergunta está perguntando a que público se destina. Observe que os gêneros textuais, eles têm características diferentes, têm funções diferentes na sociedade e têm público-alvo também diferente. Quando você analisar as 2 capas da revista, você vai analisar que são para públicos diferentes, mesmo porque tem uma palavrinha ali que vai ajudar você a identificar. Tá? Então você vai colocar capa 1 a um público, capa 2 e tal. Questão número 2, quais dos assuntos das revistas foram abordados com maior profundidade e por quê? Obviamente nós usamos a situação, né, a nossa linguagem em diferentes situações. Você não fala com uma criança da mesma forma como você fala com um adulto, né? Então vai ser fácil você responder, tá? Questão número 2, nós temos aí uma reportagem antecipada da capa da revista Ciência Hoje, das crianças, e você vai ler, obviamente, com bastante atenção para responder as questões. Número 1, qual o fato central da reportagem? Quando você lê esse texto, você já vai encontrar o assunto, né, o fato central. 2, além da reportagem, quais outros gêneros textuais podemos encontrar em uma revista como Ciência Hoje? Então, de repente, o aluno fala, mas eu nunca folhei uma revista Ciência Hoje. Mas, então eu vou antecipar para vocês o que pode aparecer numa revista como a Ciência Hoje. Ela pode aparecer poemas, elas podem aparecer tirinhas, charges, cartoons, a fotoreportagem, que é a imagem e apenas um texto menor ao lado, esclarecendo conceitos sobre aquela imagem, tá? Pode ter outras que você pode pesquisar também. 3, no começo da reportagem, os autores falam da presença de cientistas mulheres. Qual a intenção ao fazer esse registro no texto? Será que é comum cientistas do sexo feminino? De repente, deve ser, né, por esse motivo, mas você pode responder pesquisando também. Questão 3, nós agora temos um gênero textual diferente, né, que é o Estatuto do Idoso. O Estatuto, você vai observar como ele é estruturado. Você está vendo lá, capítulo 1, capítulo 2, tem os subtítulos, tem os artigos, né? Então, o Estatuto, ele é um gênero textual criado para organizar uma sociedade, né? Uma empresa pode ter o seu estatuto, deve ter o seu estatuto interno. O país, né? A gente tem aí a lei federal que é criada também em forma de estatuto. Cada cidade tem o seu estatuto, diferente da outra, que de repente, né, um país é diferente do outro, uma cidade. Então, são regimentos internos para organizar a empresa, a sociedade em si, né? Nós temos a Constituição Federal, que ela é estruturada também em forma de um estatuto, com artigos, né, alíneas, parágrafos, tá bom? Então, como o fragmento lido está dividido? Você vai observar que ele está dividido ali em quantas partes, tem um subtítulo, tá bom? 2, qual dos artigos criminaliza a falta de assistência à pessoa idosa? E qual é a pena para esse crime? 2 perguntas em uma. Então, você vai lá, identifica o artigo e escreve qual é a pena. 3, transcreva os artigos que responsabilizam o Estado e a família sobre os direitos do idoso. Eu estava observando o gênero estatuto porque era uma dúvida minha. E eu pensava assim, a cada subtítulo voltaria
né? Será que voltaria ou não o artigo número 1, 2, 3? Não. Ele vai continuar como um todo. Mesmo que tenha um subtítulo novo, se eu estou parado no 10, né, eu vou colocar o artigo 11, 12, 13, 14, eu vou dar uma sequência. E outro item novo que eu identifiquei, acho bom compartilhar com vocês, é que os estatutos, os artigos vão em número ordinal até o número 9. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Depois começa a numerar o cardinal. 10, artigo 11, artigo 12, artigo... Né? Interessante. Você vai analisar essas questões, né? E vamos continuar a atividade. Nós vamos reescrever esses artigos. Transcreva os artigos que responsabilizam o Estado e a família sobre os direitos do idoso. Você vai pegar ali e vai reescrever, né, transcrever esse artigo sobre... Tá fácil de identificar, você lê e vê qual que é o artigo, tá bom? Até a próxima aula, forte abraço. Eu não tinha